Conversando. Então, sejam muito bem-vindos à nossa aula número 6 da Pedagogia Sistêmica. É um prazer recebê-los aqui mais uma vez. E nós vamos conversar aqui um pouco hoje. Estamos falando sobre as 3 leis sistêmicas, as 3 regras do jogo. E aqui falta ainda a gente falar um pouquinho mais, evoluir um pouquinho mais, em relação, então, à ordem que fala sobre o equilíbrio, e o equilíbrio também tem a ver com a troca, né? E apesar de quando nós estamos trabalhando, por exemplo, então, sobre o que fala o equilíbrio, né? O equilíbrio é quando literalmente dentro da palavra entre dar e receber, né? Que precisa ter um equilíbrio entre esse dar e receber. Então, isso nos chama a atenção para olharmos para os nossos relacionamentos de forma geral, com todos aqueles com quem nós nos relacionamos. Eu sempre digo que existe uma linha de 50%, existe uma linha do meio que divide entre eu e você, e dividir esse nosso espaço. E toda vez que nós vamos além desse 50%, se você doa para o outro além de 50% e não começa a existir a troca, essa devolutiva, nós doamos muito, impregnamos muita energia e o outro que está do outro lado e só recebe, ao invés de se fortalecer, ele enfraquece. Então, esse é um cuidado que a gente também precisa olhar sempre, né? Toda vez que eu dou muito, entrego muito, significa que eu também vou perder muito, perder porque o outro perde, o outro se afasta quando eu estou entregando muito. No relacionamento professor-aluno, digo isso em termos de oferecer conhecimento, o aluno pergunta, ele está puxando de você, você precisa entregar, sempre entregar, 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 né? Agora, no relacionamento, quando nós estamos mesmo no relacionamento de professor-aluno, estamos no relacionamento de professor-aluno, mas eu entrego além do conhecimento, eu ultrapassei uma linha. E isso vai fazer com que o meu aluno ele enfraqueça. Um exemplo disso é quando nós, às vezes, nos colocamos numa postura que nós temos pena do nosso aluno. Ah, é difícil a vida dele. Ele vem de uma família carente. A mãe está doente. Tudo bem, isso é compaixão, entende? Então, nós devemos ter, sim, compaixão. Ele anda, ele passa muito tempo dentro de um transporte escolar para chegar até a escola. Então, eu fico sentindo pena desse aluno, mas essa pena ela é tão profunda que ela acaba sendo prejudicial. Porque aí, às vezes, você começa a oferecer recompensas para esse aluno em forma, por exemplo, de nota, em forma de condições, abrindo-se, sendo mais flexível a condições para aquele aluno do que para os demais. Então, nós precisamos, assim, nesse momento, o que você faz? Você está ultrapassando a tua linha de 50% de doar e fica desequilibrado esse jogo. E quando o jogo desequilibra, alguém fica fraco. Eu poderia até dizer que os dois lados enfraquecem, porque aquele que doa fica fraco, porque ele está fazendo, e talvez, se você for pensar, você já usou de frases do tipo assim, já fiz muito por aquela pessoa, já fiz muito por ele, eu fiz tudo por ele, né? Por quê? Porque você fez demais. Porque se você não ultrapassou essa linha, você ainda vai continuar fazendo mais. Mas quando nós ultrapassamos essa linha, esse fardo fica pesado. Então você diz assim: eu já fiz demais e ele não me deu nada. Falávamos aqui da postura do professor que às vezes fica buscando por reconhecimento. Esse é um tomador.
tomador. Eu quero, 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 quero mais, quero, quero, quero. Vamos imaginar que esse professor na postura de tomador, ele sempre quer muito mais de reconhecimento no sentido financeiro da mantenedora. Eu estou falando aqui principalmente das mantenedoras públicas. Então eu quero mais, eu quero um salário mais alto. Você dá um salário mais alto, você dobra o salário e ele ainda quer um salário mais alto. E você triplica esse salário, ele ainda quer, ele está tomando e a mantenedora está doando. Então existe um desequilíbrio claro nisso. E quando que você percebe que está desequilibrado? Você olha para a vida do tomador e esse tomador não tem prosperidade, não tem força. Ele não consegue prosperar. O salário dobrou, o salário triplicou, mas ele está afundado em dívidas. Essa pessoa, ela não sabe devolver, ela não sabe equilibrar o jogo. E por não saber equilibrar o jogo, ela fere essa ordem do equilíbrio da troca, né? E ao ferir essa ordem da troca, ela tem que pagar um preço por isso. É um jogo que precisa sempre estar nas duas vias, sendo muito bem trabalhado, muito bem articulado. Se um só vai trabalhar, o outro vai quebrar, tá? Então precisamos olhar com muito carinho para essas questões. Quando o professor, então, sente pena do aluno, ao sentir pena do aluno, ele, o que que ele faz? Acaba entregando recompensas, acaba estendendo um prazo, acaba dando uma nota maior do que aquela que realmente o aluno conseguiu ter, né? Conseguiu comprovar em suas avaliações. Quando ele faz isso, ele dá uma nota lá para o aluno, ele ultrapassou a barreira dos 50% do meio a meio. O aluno não fez por merecer, o aluno enfraquece. E agora ele não vai se dedicar mais à sua aula. Por isso que aqueles professores que muitas vezes você vê encerrando seu registro de classe, suas avaliações 15 dias antes do prazo, às vezes, a maioria das vezes tem alguma coisa errada. Ele facilitou demais. Quando ele facilitou demais, ele passou na forma de equilíbrio. O aluno não fez o suficiente para que ele fosse avaliado. O aluno fez um pouco e o professor compensou mais. A atividade que ele pediu poderia ser avaliada com 1 ponto, mas o professor avaliou 30 pontos, que é para poder favorecer algo ali para os alunos para a sala, para proporcionar. O que que acontece? O rendimento dessa turma ela vai cair. E logo, logo o professor vai ter aquela reclamação: meus alunos não participam, eles têm dificuldade, eles estão desatentos. Veja, a troca não é equilibrada. Então, essa questão do equilíbrio, ela precisa ser muito bem trabalhada, muito bem observada. Então, não existe limite para que você possa doar enquanto professor, não existe limite enquanto você pode doar em termos de conhecimento. Você doa, 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 doa o tempo todo. Mas você não pode sentir pena, você não pode fazer coisas além daquilo que é o seu papel enquanto professor. A mesma coisa quando se refere a pais. Hoje nós temos famílias totalmente desequilibradas. E não estou falando emocionalmente, porque se eu for entrar nesse campo, então é muito mais sério. Vamos falar aqui simplesmente da troca. Então, essa troca, sempre, 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 gente, em qualquer relacionamento, você precisa ver assim, ó, ele é junto, ele é uma troca, assim, ó, no mesmo nível, né? Então, o que que acontece com os pais? Se você for pensar na faixa etária que eu tenho, acima de 40 anos, eu tenho 45. Se nós pegarmos aqui, acima de 40 anos, vou baixar um pouquinho mais de 30 para poder enquadrar a Ellen, né? Todos nós foi necessário adquirir muitas coisas em nossa vida. Nós adquirimos o nosso primeiro celular, nós adquirimos o nosso primeiro carro, nós adquirimos, nós fomos atrás, nós precisamos trabalhar, precisou o nosso esforço, uma troca equilibrada. Nas gerações que estão vindo agora, eu lembro de um profissional que estava atendendo meu pai um dia desses e ele disse: eu tenho 5 filhos, todos homens.
E se eu tô ferrado, porque vou ter que comprar 5 carros zero quando cada um fizer 18 anos. Eu pensei, meu Deus, como assim? Né? Como assim? Dá para nascer de novo, que faz 18 anos e ganha o carro zero? Naquele momento existe um desequilíbrio. Naquele momento existe um desequilíbrio. Então, quando eu dou demais e passo da linha de 50%, começa a ser algo que nos prejudica muito. Então, o professor lá na escola, a mesma coisa. Nós enfraquecemos o outro. Lá em casa, nós temos uma situação hoje onde meu pai está reabilitando, está aprendendo tudo novamente, né? Movimento para poder comer, para poder tomar água, enfim. E aí, o que que nós acabamos fazendo lá em casa? Nós acabamos ultrapassando a nossa linha dos 50%. Então, se ele fala, se ele vai comer, ele já tem condições, ele está habilitado, só que com a mão esquerda. Ah, mas com a mão esquerda deve ser difícil comer, né? Para quem é destro, né? Ah, deve ser difícil comer. Então, vamos dar na boca do pai. E o que que aconteceu? A mão esquerda dele está atrofiando. E ele está perdendo, né? Por mais que ele faça fisioterapia, você percebe que ele está perdendo. Ou seja, nós estamos entregando muito e estamos enfraquecendo ele. Sem contar, então, como eu disse, dentro do campo das emoções, como é eu me sentir impotente dessa forma? Entende? Mas não, mas vai que, né, derrama e ele não vai se sentir bem. Ninguém nem perguntou para ele ainda. Entende? Então, assim, mesmo, a professora Eli está aqui, está falando, está conversando com você, está dando sugestão para você, mesmo tendo esse conhecimento dentro da nossa própria casa, nós falhamos quando trata-se da troca e do equilíbrio. E toda vez que nós fazemos isso, enfraquecemos. Então, às vezes, eu estou me sentindo muito fraca, esgotada demais. Por quê? Porque ultrapassei alguma barreira. Não é porque eu me cansei lá no meu trabalho. Quando você faz um trabalho e esse trabalho existe uma troca, por mais que você canse, existe uma realização tão gigante dentro de você que o teu cansaço, ele se transforma numa energia muito boa. Aquele teu cansaço, ele já não é mais um cansaço, já é uma coisa assim, nossa, hoje foi cansativo, mas foi um dia extraordinário. Provavelmente vocês já usaram essa frase. Por que que isso aconteceu? Porque a troca foi equilibrada. Você fez e o outro respondeu você na mesma altura. Nas aulas existe a mesma coisa. Se você entrega na intensidade que você entrega, né? Na hora que você entrega. Então, essas 3 semanas que eu trabalhei dando na sala de aula foram maravilhosas. Ouvi os feedbacks depois, né? Alguns alunos comentando: nossa, foi muito gostoso. Mas eu entrei numa outra energia. Se vai permanecer até dezembro assim? Possivelmente permaneceria agora nessa postura que eu estou, onde trabalho com o pensamento sistêmico. Possivelmente chegaria dezembro nesse mesmo pique. Por quê? Porque já sei que quando eu estou chegando num ponto onde eu estou entregando demais, hoje, numa turma de ensino médio, eu já falo isso para eles. Peraí, agora vocês precisam retornar para mim aqui, vamos lá, com pergunta, com isso, com aquilo. A mesma coisa acontece aqui, né? A mesma coisa acontece aqui. Vocês podem ver, quando a professora vai lá, entrega, vai lá, mexe com vocês lá no grupo, converso lá, você manda uma coisa, ó, a Ellen me mandou uma coisa semana passada que eu não consegui responder ainda. Daqui a pouco ela desiste de mim. Por quê? Porque ela está solicitando e eu não tenho entrega. Não equilibramos a troca. Entendeu? Então, eu começo a me relacionar, vai, você troca, você conversa, você amplia. E, uau, que legal, que gostoso que é isso. Contribuir com muitas vidas. Que bom que é isso. Entende? Então, nesse sentido, nós falamos dos nossos relacionamentos. Começamos a conversar, então, em relação aos nossos relacionamentos. É o equilíbrio e a troca a fonte de todas as nossas relações. E aí nós vamos analisando, né? Aqui dentro do campo da educação, como é a nossa troca com o nosso aluno? O que que nós estamos buscando? Quando você vai para a sala de aula, você entra na sala de aula para entregar ou para receber? Essa é uma pergunta muito importante. Quando eu vou para a sala de aula, eu vou para entregar ou vou para receber?
Se eu vou para entregar, eu estou indo com o propósito que vem, que nasce com o professor, entregar, professar. Lembra da semana passada, eu acho, né, que eu comentava sobre isso? Eu vou para professar. Se eu vou para receber, eu inverto a ordem, e ao inverter a ordem, eu prejudico o meu relacionamento, prejudico a minha troca, meu equilíbrio. Se eu vou para receber, eu vou exigindo muito, exigindo muito. Então, é por isso que eu não devo ir para a sala de aula. Hoje, um professor veio e sentou do meu lado agora, fui participar de uma reunião de pais agora, no finalzinho da tarde, e o professor veio e sentou e disse assim para mim, você pode me tirar uma dúvida? É porque eu não peguei aula ainda esse ano, mas no meu contra-cheque veio um valor. Eu disse assim, ó, ele é teu só amanhã, tá bom? Esse valor não é teu. Você não teve troca ainda, né? Então, expliquei para ele a condição do que aconteceu, por que ele ia receber esse mês, mas aquele valor não é dele. Agora, se eu vou para a sala de aula, então, para receber, porque eu tenho muita conta para pagar, e eu arrumei um bico, uma forma de ir trabalhar na sala de aula para receber monetariamente, eu preciso do dinheiro. Esse dinheiro não fica, porque está errado, a ordem está invertida e nós não criamos relacionamento, não criamos troca. E aí, nós vamos ver inúmeros professores que estão atravessando dificuldade financeira. São inúmeros professores que me escrevem dizendo: eu gostaria de comprar o método professor GPS, mas agora não posso. E se você for ver, é quase mais barato que uma air fry. Entendeu? Então, assim, não é isso, não é essa a questão. Por que que o dinheiro não fica? O dinheiro não fica porque a ordem está invertida. Ele até vem, mas ele vai com muita facilidade. Então você precisa, né? De repente você está aqui assistindo essa aula, está ouvindo e diz: ai meu Deus, será que esse é meu caso ou não? E agora, o que que eu faço? Essa professora levanta um monte de dúvida na cabeça da gente, né? O que que a gente faz agora ao se dar conta disso? Você faz um compromisso. A partir daqui, eu vou entrar na sala de aula para entregar e não para receber. Sempre para entregar e não para receber. Quando você vai dessa forma, você vai livre. Senão, a impressão que dá, a imagem que me vem agora é mais ou menos que a gente vai como se fosse assim, ah, vou te pegar. Né? E você tem uma arma na mão, o professor tem uma arma na mão e vai te pegar, tipo pescaria, né? Com uma varinha assim, tá, peguei esse aqui, peguei R$ 20, R$ 100, né? E ninguém quer isso. Então, o que que vai acontecer? O aluno vai fugir de você. Então, dentro desse relacionamento e dessa troca, o aluno vai fugir, porque ele não quer vir para a escola para pagar suas contas ou para suprir as necessidades do professor. Não, a ordem está invertida. É, o aluno vai para a escola existe para suprir as necessidades dos estudantes e das famílias deles. Se a ordem, lembra lá do cano, do fluxo, né? Do cano d'água lá que a professora explicava. Se a ordem, né, está fluindo, então existe o amor fluindo. Então existe relacionamento, então existe troca. Tudo acontece de forma harmoniosa. Se a gente inverter a ordem ou causar algum problema, algum questionamento com a ordem, obviamente é como se pegasse lá na tubulação e quebrasse ou desemendasse o cano. Aquilo para de fluir. Então, nas escolas, por que que eu reforço muito, né? A pedagogia sistêmica, ela vai trazer isso para as escolas. Ela vai fazer com que a família venha para a escola cada vez mais, venha para a escola. Nós temos que criar um bom relacionamento. Infelizmente ou felizmente, eu tenho tido experiências que vejo que algumas escolas já começam a desenvolver um trabalho com as famílias e vejo outras que fazem de conta. Então, estou acompanhando nesse momento reunião de pais, né? O pai já sabe o que vai escutar lá.
Até eu, que não sou mãe e que não participo de reunião de pais, já sabia o que ia acontecer lá. Coisa boa não era, né? É muita cobrança, é muita pressão. Eu não quero ir para um lugar desse. Daí quem que vai? Aquele que fica sentado dizendo assim: ah, o meu não faz. Ah, graças a Deus que tudo que falaram pro meu não é. É só esse que vai para a reunião. Porque esse tem coragem, porque sabe que o filho não fez, sabe que não falta, sabe que não chega atrasado, sabe que não fica sem uniforme, que não faz a tarefa. E aí, qual é a fala do professor? Então, assim, o pai está dizendo o quê? Sentado lá, graças a Deus. Vim aqui, escutei o mesmo de sempre, mas o meu ainda bem que não faz isso. E a escola diz o quê? Como é que estava a reunião de pais? Ah, vieram os pais daquele que não precisava escutar. Aqueles que precisavam. Não, claro que não vem, óbvio que não vem. Qual é o acolhimento que eu tenho? Qual é a troca que eu estabeleço? Né? Onde está esse equilíbrio? Quando a escola está falando, a escola é desse tamanho, falando, ditando regras, né? Desse tamanhão. E aí, se você passa a palavra aí, a escola desce. Desceu do elevador, chegou aqui junto no nível dos pais. Abre para fala, perguntas, questionamentos. Para onde que vai o pai? É, também queria saber por que que tá faltando professor aí, que meus filhos estão com aula vaga, blá, blá, blá. Cresce desse tamanhão e quer acabar com a escola. Entende? Olha onde está o desequilíbrio, onde que nós voltamos aqui. Deixa eu entender, o que está acontecendo? Não dá para a gente fazer uma conversa assim. Hoje foi muito engraçado, porque eu recebi um áudio de um pai que foi encaminhado para mim, né? A pessoa do transporte recebeu o áudio e mandou para mim e disse assim, ó, eu acho que você tem que ver lá, porque esse pai, né? Eu nem vou, pensei até em colocar no grupo, mas não vou, porque vai que a gente acha o dono, o proprietário do áudio, porque eu nem sei quem é. Mas ele dizia assim, ó, tem que ver, porque a diretora daquela escola, ela tá louca, ela é esquizofrênica, ela não sabe do que está falando, ela não tem nenhum parafuso. Não, primeiro ele disse assim, ela tem os parafusos tudo frouxo, melhor dizendo, ela não tem nenhum parafuso. Certo? Onde que está esse pai? O pai está lá em cima. E aonde que está a diretora? Meu Deus do céu, eu nem consegui encontrar a diretora. Aí a moça do transporte ainda colabora, diz assim, mas quem é a diretora? Aí ele fala, aquela fulana está lá naquela escola. Aquilo lá não foi feito para conversar com o pai, entendeu? Então, assim, ó, aí nós travamos a briga. Como que a gente tem que conversar? No mesmo nível. No mesmo nível. É engraçado que todos nós professores aqui já ouvimos, de repente, alguém dizendo, né? Olha lá, quando você está com a criança, trabalhando com a criança na educação infantil, você fica na mesma altura dela, porque senão você está imprimindo muita autoridade e ela não vai. Tá bom, então por que que tem que ser assim com a criança e você não faz isso com as pessoas que têm a mesma estatura que você? Você não precisa nem se abaixar, criatura. É só dialogar, é só manter o equilíbrio. Não, mas eu faço questão de ser desequilibrado. Né? Então, essa lei do equilíbrio, ela é muito interessante, porque ela rege, então, os nossos relacionamentos. E aí, nesse reger os relacionamentos, toda vez que nós usamos desse julgamento, dizemos quem está certo, quem está errado dentro das questões, sempre eu estou me posicionando num outro lugar. Se eu me posiciono num outro lugar, estou ferindo a ordem. Se eu estou ferindo a ordem, possivelmente eu nem sei o que é pertencer a esse sistema. Então, e a base de tudo ainda acaba sendo o que? A exclusão. Imagina como é que o filho do pai que disse que a professora, que a diretora é esquizofrênica, desparafusada, né? Como é que ela chega na escola e respeita esse diretor? Acabou a troca ali, acabou o equilíbrio ali. Então as coisas são bem simples, mas nós complicamos. Hoje eu acordei pela manhã, fui fazer, eu leio uma, duas páginas do livro, estava lendo e estava lá a frase, né?
você é um ser humano complexo. Aí eu coloquei a frase lá, você e eu, né? Porque senão, senão quem lê pensa assim, meu Deus, ó, o ser mais, né, mais completinho do mundo escrevendo. Então eu escrevi lá, você e eu somos seres humanos complexos. Porque as coisas são fáceis, elas são simples. Alguém disse outro dia para mim, você que gosta de dizer que é simples, eu adoro dizer que sou simples porque sou de verdade. Eu sou muito simples, muito reta, muito clara. Hoje atendi 8, 13, 15, 16 diretores, né? 16 diretores em uma reunião. E aí, quando terminou a reunião, alguns escreveram: Nossa, você foi muito clara. Eu digo, eu sou muito simples. É ou não é? Aqui, aqui. Ó, são três regras, três. Se a gente ficar dentro. É muito simples ficar dentro das três. Para que que vai inventar mais não sei o quê? Não precisa inventar, né? Mas bora lá, gente, ó. E o que que aconteceu com esse povo do Instagram? Tinha 508, eu falei que tinha 587 online e agora tem só uma meia dúzia ali. Faz favor de acordar esse povo que tá aí. É tipo missa daqueles padres que fica muito tempo fazendo homilia, você tem que acordar o amiguinho do lado. Acorda os amiguinhos aí, chama aí. Vamos lá, para pessoal, para dúvidas, perguntas, me contem o que está acontecendo. Essa já é, então, possivelmente a sua segunda semana em sala de aula e eu preciso saber o que é que aconteceu de esquisito lá na escola. Você precisa falar aí para que a gente possa caminhar, certo? Falamos hoje sobre troca e equilíbrio e a nossa troca é essa. Eu preciso vir para cá e você precisa alimentar essa nossa aula. Nem que seja para fazer pergunta mais absurda desse mundo. Então, os do Zoom aqui não precisa escrever, a não ser que eu comece a conversar com alguém, pode abrir o microfone e falar. O do Instagram aqui precisa escrever sobre o que que aconteceu lá na escola e para que a gente possa ter o olhar, a visão sistêmica disso. Então, Ellen, levantou a mão, tá na vez. Já levanta a mão o próximo, deixa eu ver aí, todo mundo com a mão levantada. Vai, Ellen, fala lá, minha querida, deixa eu colocar você aqui junto comigo. Boa noite, gente. Boa noite. Acompanhando a semana, né, as últimas semanas aí, aconteceu uma coisa muito interessante que tem bem a ver com esse tema que você traz hoje aí de equilíbrio, né, na troca e tudo mais, porque assim, aqui, na nomeação da prefeitura, né, que eu entrei agora de volta, é, eu fiz o pagamento dos exames admissionais, que Certo. agora os concursos públicos, né, eles não fazem mais o processo. É o candidato que faz o investimento dos exames para poder, né, continuar ali no processo de aprovação. Isso mexeu demais comigo, foi muito interessante eu ficar me observando, porque, né, eu lembrei há 10 anos atrás, quando eu entrei primeiro, não tinha isso, né, não era dessa forma, e aí levantou em mim aquela indignação de falar: como assim estou pagando para entrar? E aí eu comecei a perceber esse ponto que você trouxe, né, da questão da valorização e um monte de coisa que vem forte nesse campo enquanto professores mesmo, né? De a gente se colocar como incapaz, né? Assim, de como assim? Não vou conseguir pagar, nossa, eu tenho que pagar os exames e ainda nem entrei. E aí, né, como diz, aí nesse lugar fiquei me observando, falei, Ellen, não faz sentido você ficar com esse sentimento, né? Você que escolheu estar aqui, ninguém te, ninguém te amarrou, né? Sim. É uma Aham. escolha, esse é o combinado, né? Se você não Uhum. está satisfeita, tome outro rumo, né? Certo. E aí entrei, aí no do Estado aconteceu a mesma coisa. Uma semana depois que veio a convocação do Estado, os exames é uma lista bem maior e de valor deu o dobro de valor. Uhum. Nossa, aquilo mexeu de novo muito comigo. Aí foi quando eu te mandei o áudio até, e aí foi bom que eu fiquei muito me observando e falando, Ellen, sai desse lugar da vítima, sai desse lugar de não entra nessa fala, porque você já esteve nesse lugar, você sabe como é fácil a gente entrar na coitada de mim, né? Uhum. E foi muito, acho que foi muito curador, sabe, Eli? Isso que tem trazido aqui pra gente, né? Esse olhar da pedagogia sistêmica, me ajudou então a falar, opa, peraí, é isso, eu Uhum. escolhi estar aqui e vamos lá, né? Certo.
Vamos Mas acrescentar algo, então, aqui um pouquinho, tá? Então, assim, ó, e o que mais eu gostaria, né? Eu tenho o professor Hilário, ele fala, e o que mais isso significa? Né? E o que mais isso significa? Então, o primeiro ponto que o que mais isso significa é assim, ó. Uma frase que eu li hoje também pela manhã no trechinho do livro diz assim, ó, até mesmo um psicopata, em alguns momentos, ele para e quer mudar. Então, todos nós vamos desejar mudar, ou em algum momento nós temos essa consciência. Apesar de termos essa consciência, só ela não nos leva para um novo lugar. Ver é ser livre, mas esse ver ele precisa transcender. Por quê? Veja bem, não é da Ellen isso. Está com a Ellen, certo? Qual é a postura que a Ellen adota no momento que vem essa revolta? É a postura do tomador. Possivelmente dentro do histórico que você traz dentro da família, e não é só da família. Veja, você, Ellen, você já é uma pessoa que, assim, ó, nós vivemos ou para o nosso individual, ou para o nosso, somente para o nosso sistema familiar, ou para o coletivo. São três espaços diferentes. Então, eu posso viver apenas para o meu eu individual, ou eu vivo o meu eu individual e também a minha família, os meus, né? Eu até uso essa frase às vezes com alguns diretores assim, os meus não foram, né? Os meus. Ou então eu já estou dentro do coletivo. Com o nível de consciência que eu percebo que a Ellen já desenvolveu, consciência aqui dada ao conhecimento que a Ellen tem, já estou absorvendo as questões do coletivo. Então, de quem é essa dor de ter que pagar os exames de admissão de um concurso público? Talvez não seja da Ellen, não é seu. Ele vem dessa dor do coletivo, porque o coletivo, o que que ele quer buscar nas questões públicas? Aquilo que é dado. Esse é meu de direito, eu sou um tomador. Nós, servidores públicos, somos grandes tomadores. E me incluo porque tenho lá, né, meu contrato com a rede estadual. Então, nós precisamos ter essa consciência, que quando a gente vai reclamar de algo, nós estamos reclamando justamente porque somos tomadores. Eu quero mais, 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 né? Meu pai tem uma vaquinha preta lá em casa, sabe? Nós temos lá em casa uma vaquinha preta, fora de série. É, nós temos. Meu pai chama a vaquinha de prefeitura. Eu falei, por que você chama essa vaquinha de prefeitura? Não, porque ela cria um monte e não reclama. Porque ela dá muito leite. E aí meu pai tem que comprar, quando nasce um bezerro, ele tem que comprar um a mais para que ela alimente dois, porque ela dá muito leite. Daí, então ele chama ela de prefeitura. E qual é a consciência que está instalada nisso? É a consciência que a prefeitura tem muito para dar e eu para tomar. Sou tomador. Né? Então, assim, dentro dos concursos públicos, nós podemos ter essa questão de muito tomador. Então, agora tem que pagar os exames de admissão. Meu Deus, que absurdo! Isso é um absurdo. Nem na empresa privada se faz isso. Pois é, mas na empresa privada eles também dizem para você tchau. E você não precisa nem questionar. Por quê? Porque aquele que dá, ele quer prender. Todo aquele que dá, te dá algo, ele quer te prender. Então, a da empresa privada ele te dá, mas ele quer te prender. Entendeu? E aí, nós precisamos, né, voltar aqui e alinhar, então, aqui o nosso pensamento, tá? Nesse alinhar, então, nesse alinhar, o que que a Ellen vai ver? Vai dizer assim: isso não é meu, compreendo que isso está comigo neste momento. E que traz como reflexo muitas pessoas. Como é para você quando eu falei isso, que isso não era teu e que vinha das questões coletivas? Como foi isso para você? De que forma você viu isso?
Fez sentido, porque foi o que eu senti no momento, assim, sabe? Porque tinha uma consciência que falava, meu Deus, coitado de mim, né? Entrava nesse drama, e tinha um Aham, outro lado que falava, Ellen, peraí, mas você tá aqui porque você escolheu, inclusive, né? Ué, sim. tá tudo certo, essa é a regra do jogo. Aham. Então, faz bem sentido o que você fala, assim. Tá? Então é isso, né? Essa postura, essa nossa postura tomadora de servidor público nos leva a ter, e principalmente nós estamos entrando em que tipo de sistema? Ele é um sistema pequenininho, ele é um sistema médio, ele é um sistema grandinho? Cara, ele é um sistema muito grande. Então, de quem é essa consciência? É como se a gente entrasse ouvindo muitas vozes. Quantos professores que estão assumindo o concurso você acha que reclamaram ou que sentiram essa vontade e que mandaram para todo qualquer lugar, mas que foram fazer o exame, pagaram e foram fazer, entendeu? Né? Mas eu já entrei reclamando. Ganhou o quadro de escola destaque, mas eu quero reclamar que eu não senti valorizado com isso. Então, primeiro a gente reclama. Ah, vai ter, né? Eu lembro, o professor Marcos Meyer, aqui de Curitiba, né? O Marcos Meyer, uma vez ele estava falando sobre a história da educação. E aí ele falou, por exemplo, que no princípio da educação, é, não dava para você, não tinha onde você anotar, não existia caderno. Então você tinha que ir lá ouvir o mestre falar, o mestre falava e você tinha que guardar isso, né? Guardar aquele conhecimento. E isso levou, então, as pessoas a falarem assim, ó, você tem que saber isso de coração, você tem que saber isso de cor, decoração. Quando surgiu a primeira tabuinha lá para escrever, ainda você escrevia e apagava, era no mesmo. Eu nem sei por que que escrevia, porque você escrevia, não tinha como guardar a tabuinha, você tinha que apagar e usar a mesma. Tipo um borrão, hoje para nós. Foi um crime, um absurdo, porque vamos primeiro o quê? Reclamar. Isso não vai funcionar. Entendeu? Então, quando surgiu o livro didático, meu Deus, ninguém vai aprender agora. Como assim? Se você antes tinha que guardar, decorar, guardar no coração tudo, você já, aí agora vai vir escrito no livro, você não vai decorar, então você não vai aprender. E como foi agora com a entrada da tecnologia? Com a entrada da tecnologia, agora ninguém vai aprender nada. Quem é que aprende com o celular? Teu aluno aprende com o celular? O que que a gente fala do celular? Não pode usar celular. Não pode, não pode, porque senão o celular vai abduzir você, teu pensamento. Meu Deus, que absurdo! Mas por que que vem isso? Pelo pensamento de reclamar. Então, está impregnado dentro da história da educação. Faz parte da nossa historicidade. Então, assim, ó, aconteceu isso com a Ellen. Veio esse sentimento de reclamação, porque eu preciso pagar os exames admissionais agora. Veio, você olha para isso e diz: isso não é só meu, isso está vindo do coletivo e faz parte do modelo de educação. E agora eu decido, se for meu de verdade, eu decido o quê? Vou pular fora desse barco. Pois é, mas tem gente que pulou para dentro, né, dona Ellen? Pulamos para dentro, é isso mesmo, tá? É isso. Algo mais? Não? Tranquilo? Então tá bom. Vou colocar a Samantha aqui para conversar comigo. O pessoal do Instagram, eu já olho aí porque vi que alguém colocou aí alguma coisa, tá? Vamos colocar aqui. Opa, Samantha, coloquei você e tirei eu. Aí, eu e você. Diga, Samantha, levantou a mão, Oi. fale. Primeiro, um comentário só. Você Claro. falou ali da questão de se vestir como um professor do ensino médio. Se lembra, não lembro, metade do ano passado, eu estava lá no núcleo, eu não te vi, mas o Beto te encontrou lá, lembra disso? Lembro. Uhum. Daí eu saí dele, com aquela dificuldade dele da fala, daí eu já imaginei que era você. Falei, viu com eles? Vi, conversei, cumprimentei. Daí ele falou assim, nossa, como ela tá diferente, nem parece da Tacanice, ele falou para mim. Você sabe que ele é simples, você conhece o jeito Sim. simples dele. Daí ele falou assim, como ela mudou, como tá com cara de chefe.
Um Ele cara falou. de chefe. Ele Aham. falou que estava com cara Olha de aí. chefe. Aham. Então, você veja, ele percebeu, né, a Sim, mudança. Então, você não está mais com cara de professor de ensino médio, já sim. tá? Eu já cresci aí aparentemente, né? E aí, Sim, a minha pergunta, gente, não é essa, né? Então, o Beto chegou a essa conclusão, tá com cara de chefe e a função que eu exercia lá era de chefe, né? Se você entra na sala com as mesmas características, inclusive no vestuário, parecido com o seu aluno, qual é a autoridade que você vai criar? Então, eu me perguntava quando a professora Antônia Santana, Dalila Santana entravam na sala, a professora Antônia, gente, ela tinha o cabelo curtinho, assim, um pouco mais cheio que o meu, volumoso, mas isso mais ou menos em 1990, sei lá, 90 e certo? pouco. 90 e 90. pouco. E o cabelo mais cheinho, assim, ó, feito uma escova, 7:30 da manhã, e não tinha escova, eu acho. A escovinha que a gente tem agora não tinha spray para ficar, porque dava para saber o direcionamento de cada fio daquele cabelo, entendeu? Eu sempre tive curiosidade se ela levantava de madrugada ou se ela dormia sentada para chegar na sala daquela forma, né? Mas a aula dela tinha um respeito absoluto, porque aquela mulher ela tinha uma postura diferente dos demais professores. Então, é muito importante isso. Quais são as características que nos levam a demonstrar a nossa autoridade em sala de aula, né? Se todos nós andássemos como chefe, Samantha, muitos dos nossos alunos iriam desejar ser professores. Sim. Esse desejo dos alunos serem professores em escola do campo, ele é muito maior, né? Que Aham, nem lá onde eu tô lá, porque eles veem a mudança de vida, a expectativa que tem ali, principalmente para as meninas, né? Os sim. meninos têm as questões, as serrarias, aquelas coisas, mas para as meninas, assim, lá muitos querem fazer pedagogia. Mas por ser escola do campo, né, é bem afastado, então é a realidade que eles veem isso como bom. Então, lá já tem esse ponto positivo. Uhum, Mas a minha pergunta é o seguinte, eu comentei com você no começo da aula. Eu, pela primeira vez agora, era uma sala de oitavo que eu tive hoje, 2 aulas no oitavo e 2 aulas no primeiro. De eu não conseguir aquietar a turma. E nunca aconteceu, porque lá no Canelão mesmo, ano passado, quando eu cheguei, eu peguei uma turma de primeiro ano que os professores saíam chorando da sala. uhum, Eu nunca tive nenhum problema. Foi uhum, tranquilo. Quando eu saí, eles queriam fazer abaixo-assinado, porque era uma substituição, queriam um abaixo-assinado para eu ficar. uhum, Sempre tive uma facilidade de lidar com esse tipo de turma. E hoje eu não consegui. Eu tô com dor de garganta, perdi a voz, eu cheguei extremamente esgotada em casa. uhum, Cansada, cansada, cansada. Eu dormi no ônibus, eu não durmo. Eu dormi no ônibus, tiraram foto, eu dormi de boca aberta no ônibus, de canseira. uhum. Então, e eu fiquei pensando, o que que pode ter acontecido para, Quando sabe? nós, imagine que cada um de nós, aqui em cima da nossa cabeça, sabe a base de um balão? Base de um balão tem o cestinho e tem lá como que chama? Sei lá, o, uma coisinha do balão lá, O colorido. colorido do balão, tá? Imagine que você é a cestinha. Nós aqui, nós somos a cestinha. Acima de nós tem o coisinho do balão. Nesse balãozinho nosso, nós carregamos ali um monte de coisa, um monte de energia, tá? Então, nós estamos carregando um monte de energia ali, que são as situações que nós estamos vivendo em casa, que são as situações que você viveu na sua forma individual, de repente de relacionamento, mesmo tendo é, 12 anos, 16 anos, de repente teve um desentendimento com um colega, tudo isso está dentro desse balãozinho aqui acima da nossa cestinha. Quando chega lá na escola, nós fazemos parte de uma nova cesta. Então, nós temos um sistema, nossa cestinha, e nós vamos fazer parte de uma nova cesta, uma cesta grandona lá da escola. E todas essas informações, elas vão virar um negócio de um balão bem maior. Só que com todas as informações de todo mundo.
Então, como é que está a energia da escola nesse momento? Conta para mim, como é que está a energia da tua escola? Ela está uma energia mais calma? Ela está uma energia ainda turbulenta, bagunçada? Como é que está a energia dessa escola? Lá como é uma implantação de um sistema novo, é, no começo, nos primeiros dias, tinha muita expectativa. Com o passar dessas primeiras semanas, começaram a acontecer dúvidas e começa a aparecer detalhes, pai reclamando, porque, sei lá, por exemplo, agora os filhos comem o dia todo na escola. Antes eles entravam no período intermediário, então eles comiam bem, então eles já não precisavam de um almoço tão reforçado. Aí tem uma reclamação, mas tem arroz e feijão, mas o meu filho não come arroz com feijão. Aí vai pai reclamar. Então, assim, acontecem bastante detalhezinhos, assim, que a gente tem que estar contornando, assim, as regras mesmo, né? Por exemplo, agora, uniforme que não usava, agora vão ter que usar. É, no horário do almoço, eles querem ficar livre, mas tem as oficinas, a gente tem que direcionar, eles querem ficar. Então, teve uma adequação nas regras e está tendo, tem assim temos uma relutância ali, um pouco por parte dos alunos e por parte dos pais. Todos os dias tem pais lá reclamando. Uhum. Mas por que que meu filho levanta muito cedo, sai de casa às 6 horas da manhã, na hora do almoço ele queria tirar um cochilo, mas ele tem que ir lá na oficina de tal coisa, tem que escolher uma oficina, ele não pode descansar. Porque o meu filho não gosta dessa comida da escola e não pode trazer. Esses dias, eu não sei como, mas chegou um motoboy entregar um x-salada lá na escola. Você acredita que existe lá? X-salada. Pensa, bateu um motoboy no portão lá para entregar um x-salada para um aluno. Então, Uhum. pensa, não, não pode. Uhum. Despachamos o motoboy. Então, assim, são vários pequenos detalhes, assim, que estão sendo ajustados. E por mais que se arruma outro detalhe, todo dia aparece um novo detalhe, né? Então, Uhum. depois que você falou isso do balão aí, eu comecei a imaginar que talvez, assim, não tenha um problema grande, mas são diversos pequenos ajustes. E são pequenos problemas que vão formar esse grande balão. E quando nós estamos dentro de uma mesma cesta, formando um único sistema, quando um não está bem, o sistema inteiro vai sentir. Se doer um dedo seu corpo inteiro sente. Se você apertar o dedo na porta, porque faz parte do teu próprio sistema. E existem coisas que são contornáveis, existem outras que são incontornáveis. Quando, quando nós estamos mergulhados dentro de algo que nós achamos que é incontornável, a energia fica extremamente, uma energia muito alta em relação a um nível de energia muito alta. Então é difícil de controlar. Por que que a professora Samantha teve dificuldade de controlar hoje a turma? Você teve dificuldade de controlar porque você não tinha uma energia oposta para equilibrar. Estávamos todos numa alta energia, porque a professora Samantha também ainda está se adequando a tudo isso. Consegue entender? Então, você também está se adequando a esse processo de como fazer, né? A Carla até escreveu ali, viu o início ali, né? A Carla escreveu, é muita mudança, é muita alteração para pouco tempo. Existe uma frase que diz, antes de melhorar, piora, né? Então, qual é o estágio que vocês estão nesse momento lá? No piora. Nós estamos na parte ruim para em algum momento ele se tornar bom, certo? Então você precisa entender assim, não é que está acontecendo algo e amanhã talvez a energia esteja um pouco melhor, porque talvez essa soma ela esteja mais positiva, entendeu? Então, se ela estiver um pouco mais positiva, amanhã você já domina um pouco mais a turma. Quando você perceber novamente, deixa que depois nós lemos o chat, não fique tentando ler lá, senão você se perde aqui. Acompanhe meu raciocínio. Olha só. Antes de você começar, quando você for começar a aula e perceber um nível de energia como você percebeu hoje, do tipo, vou tentar controlar, entenda, você está na mesma energia deles. Você vai ter que se colocar numa outra energia, conscientemente. Conscientemente. Então, como é que eu faço? Eu brinco com eles na sala.
né? Então, assim, ó, você já fez muito disso, já brincou comigo de testar som. Nós cantávamos junto, né? Para quem não sabe, aí eu com a Samantha, Samantha tocava na igreja e eu cantava, enfim, há muito tempo atrás. Mas passamos quase 20 anos dentro dessa brincadeira. E aí, então, a gente fazia o que lá? Oi, teste, som, ei, a. Eu começo a fazer isso na sala. Ei, a. Oi, sabe esses testes de Uhum. microfone? E eu faço isso e eles começam a dizer assim, eu disse assim, ok, aí, equalizou. Opa, oi, oi, foi, deu aí? Dá para ouvir bem aí? Tá bom a voz? Tá bom o som assim? Deu para equalizar? Entendeu? E aí, pronto. Mas veja bem, para que eu possa fazer isso, eu preciso ir para uma outra energia que eu sei que eu vou brincar. Eu vou para uma energia que eu estou brincando, enquanto eles estão alvoroçados. Pronto, equilibra. Se eu tentar corrigir esse alvoroço com outro alvoroço meu, pessoal, o que que é isso? Não, hoje não está dando para conversar aqui com vocês, entendeu? Então, semana passada, em alguns momentos, sexta-feira, última aula da manhã, minha 30ª aula em sala de aula. A garganta não está acostumada, já está começando a cansar, né? Então, o que que eu dizia para eles? Pessoal, colabora aqui com a professora, porque essa é minha 30ª aula. Tá bom? Beleza? Pronto, acalmava. Às vezes não acalma. Então, mas isso tem a ver com essa energia. A energia do caos. É o caos, entendeu? Então precisa Entendi, ver onde você está. Diga lá o que que você entendeu entendi. aí. É que eu tentei controlar eles da maneira errada, Uhum. né? Eles estavam 30 alunos gritando, falando, conversando, volume muito alto, e eu tentava falar mais alto. Eu assobiei na sala, né? Na boca, assobiei umas 10 vezes dentro da sala. Perdeu a postura? Aham, foi bem. Eu Porque desci no você, mesmo. veja, Nesse você poderia ter assobiado para brincar. Você assobiou rapidamente, fez uma fita na tua cabeça, você não deveria ter feito isso. Daí, pessoal, bom? Vocês sabem fazer isso também? Vamos sair de fora, vamos treinar isso. Ó, levou para um outro lugar. Opa, o professor tá com os parafusos certos. Entendeu? Agora assim, ó. Assobia. Cara, para quem que você subia para chamar atenção? É que lá praticamente são 8 aulas seguidas, né? Então, tipo, chega nas duas últimas, porque são 7 aulas por dia. E mais o horário do almoço, que a gente almoça em 15 minutos e faz as oficinas. Daí nas oficinas eu vou para o laboratório de informática com sexto ano. Esse recorte do vídeo dá uma denúncia, você sabe, né? O quê? Ah, mas só que é tudo voluntário, né? A gente Não trabalha com ele disse voluntário, voluntariamente. você não trabalha como voluntário. E eu estava os primeiros Você dias está me ensinando ouvindo? sexto. Isso Estou é o ouvindo. caos. Isso é o caos que está na escola. Então, daí eu fiquei com Isso todo esse é o caos. Sabe quem barulho. causou esse caos? Vocês, professores, concordaram com uma insanidade de quem implantou isso. Uhum. Agora tá aí o caos, o cansativo, né? Porque Isso. fica 8 aulas seguidas, né? Sem Pronto. intervalo. Pronto. Ponto. Ponto. E aí, o que que nós temos que fazer agora? Eu gravei um vídeo, estou editando ele, mas eu falo disso. Você precisa pedir ajuda. Para quem? Para a pessoa certa, aquela que toma decisões. Está na hora de sentar e dizer, cara, vamos organizar a casa? Assim não dá? Nós É, estamos há menos de um mês. Vai fazer dia 5 de março, vai fazer um mês de aula e vocês estão esgotados. Então, a sala de aula está esgotada. foi isso que aconteceu. Ele estava tudo virando em reclamação na semana de Foz do Iguaçu, que foi aquilo que eu coloquei no grupo lá, né? E Uhum. daí o diretor foi mandando mensagem no individual, porque ficava um reclamando pro outro, um se queixando pro outro, e ele foi mandando mensagem, ó. Não adianta você se queixar com o colega. Sou eu que Isso. resolvo. E o Sou eu cara que está resolvo. errado. Quando eu Ele está voltar, errado. nós vamos sentar e ver. E já começou a alinhar. Uhum. Já está alinhando, organizando as horas atividades, já está alinhando. A gente não consegue também mudar tudo num dia. É um processo, né? Sim. Para organizar. Mas já
foi anotado tudo, os pontos de um por um, e está sendo organizado, e para não virar só Muro das Lamentações, né? Uhum. Entende? Então, quem causa o caos? Nós mesmos Normalmente que. nós mesmos. E nós somos aqueles que os alunos e os pais, eles confiam que você sabe o que está fazendo e que vai dar conta do que está fazendo. Entendeu? Então, lá na Uhum, sala de aula, quando o meu aluno ele não consegue parar para me ouvir, porque ele já percebeu que a gente está perdendo esse controle, perdendo essa nossa postura, uhum. tá? Então, eu já vou ler todos os comentários aqui da Carla e tudo mais, porque eles são bem pertinentes, porque de repente alguém aqui que vai assistir a aula, Samantha, de repente ele vai ver assim, não, mas espera aí, a Elisângela, a Elisângela sabe onde que a Samantha trabalha, está falando isso de forma pessoal. Não, eu poderia estar atendendo alguém aqui do Japão, que estivesse trazendo essa situação para mim, entendeu? Uhum. Não tem identificação pessoal nenhuma, nenhuma aqui. Não, E essa só. é uma situação que você está trazendo, só que isso acontece diariamente em centenas de escolas do Brasil, entende? Né? Quem está aqui, olhando aqui o Zoom, vê ali a Ellen concordando, a Carla concordando, a Fábio concordando, entendeu? Então é isso, tá? Agora, a pergunta é, para onde vamos? Sempre para o nosso lugar. Então, consigo compreender e reconhecer. O que que eu reconheço nessa aula de hoje, se eu fosse a professora Samantha? Entendi por que que doeu minha garganta. Veja, dor não é normal. Não é normal sentir dor. Não importa se você usou demais a voz, né? Como eu falei, ah, não, vocês passam por muita poeira, ressecou, mas para isso tem solução. Você tem como fazer exercício, tem como treinar a tua voz, você tem como hidratar a tua garganta. Sentir dor, ficar sem voz, não é normal. Normalmente, as pessoas que falam demais, de novo, não leve para o lado pessoal, normalmente as pessoas que falam demais e ferem a ordem demais, elas ficam sem voz. A Carla está aqui. Nós trabalhamos juntas durante muito tempo com o professor Hilário. Dentro dos processos lá de imersão de 7 dias, o que mais nós vemos são pessoas sem voz. Você acha, gritou muito. Não, você meteu muito onde não era preciso. Aí sabe o que acontece? Tua voz, ó, cessa. Ah, Elisa, então você não fica sem voz. É óbvio que eu fico. Não sou santa. Uma hora ou outra você vai ferir a ordem, vai fazer uma coisa ou outra, entendeu? Tá? Então, assim, Samantha, ó, por isso, a postura do observador e do sentir é muito importante. Então, observei isso lá no meu 8º ano. Aí você começa. Toda essa lista que a gente traz, ele vem do racional primeiro. Ah, por que que aconteceu? Nossa, eles estavam terríveis. Não tomei muita água. Era muita aula. Já estava esgotado. Tudo racional. Comportamental. Agora deixa eu virar aqui um pouquinho, deixa eu olhar para cá. Vamos ver agora aqui dentro do campo sistêmico. O que mais isso significa? Igual eu falei para ela, o que mais isso significa? Posso estar falando demais. Não consigo controlar, por quê? Porque existe um caos. Por que que existe esse caos? Porque a ordem foi quebrada, foi desrespeitada. Tiraram o professor do seu lugar, entende? O que está acontecendo que a família está vindo reclamar? A família está vindo reclamar porque o filho também foi tirado da sua ordem. Então precisa. E o diretor, ele está fazendo correto. Opa, aconteceu tudo isso? Ó, um terremoto aconteceu aqui. Terremoto aconteceu. O que que nós vamos fazer? Vamos consertar. Por onde que a gente começa? Vamos começar pelo telhado, porque vai que de repente cai uma chuva de novo. Então começa pelo telhado. Pronto, consertou ali. Então a gente tem que ter paciência e contribuir. Esse é o momento de muita contribuição, não é voluntariado. Esse é o momento de contribuição. Eu preciso contribuir de forma consciente, eu vou contribuir aqui. Por quanto tempo que eu vou contribuir? Para levar e chegar onde com isso? Então, tudo tem que ter um objetivo e saber o momento de parar, entendeu? Para que eu possa ficar com todos os parafusos, né, lá do áudio, lá do meu amigo, com todos os parafusos preservados.
para que nenhum pai chegue a dizer, essa professora, aliás, não tem parafuso nenhum. Entendeu? Uhum. Fácil? Não. Nem um pouco, né? E aí se escreve no pulso amanhã. Fosse fácil, qualquer um fazia. Isso, né? Assinado eu. E fico olhando pro braço várias vezes por dia, tá? Tem um colega meu que fez uma pulseirinha, sabe aquelas pulseirinhas personalizadas? Fosse fácil, qualquer um fazia. Né? Certo, Samantinha? Diga para mim o que que você entendeu com Certo. tudo isso. É, eu entendi que eu não estou concordando com o sistema, mas lá nos primeiros dias, no estudo e planejamento, a gente não sabia como é que seria e nós concordamos com a proposta inicial. A gente concordou, todo mundo concordou, eu concordei com a proposta. Não, vamos fazer assim? Vamos fazer. Uhum, No decorrer das coisas, não era bem como a gente imaginava na hora de pôr na prática. uhum, E ao invés da gente se reunir ou eu, se eu não estou satisfeita, conversar diretamente com quem resolve, no caso ali seria diretor, não seria nem equipe pedagógica, eu fiquei conversando com uma colega, com outro que foi se espalhando e que vira, dentro da escola, vira uma conversarada e vira uma bagunça. uhum, E quando isso virou uma, uma bagunça e o diretor, no caso, no meu caso, me colocou no meu lugar, mas mesmo assim eu não concordo e fiquei insatisfeita, eu fiquei com aquilo entalado na garganta. uhum, E aí talvez seja aí minha dor de garganta, porque eu tô com uma uhum, situação entalada, aí dentro da sala eu estava lá gritando e assobiando para tentar pôr ordem, uhum. sendo que a bagunça está aqui dentro de mim. Sim. Veja, nós somos professores GPS, certo? Quem não é, está se tornando. O que que é ser um GPS? É traçar uma rota. Se você traça essa rota, você só vai saber se ela vai dar certo se a gente seguir exatamente essa rota. Mas às vezes a gente precisa recalcular a rota. O que vocês estão precisando fazer é recalcular a rota. Só isso. Porque a gente pensa que faz um planejamento e que vai seguir ad eterno, vai ter que terminar dezembro dessa forma. Claro que não. Um pedreirinho que minha mãe contratou lá semana passada para ir lá em casa, chegou com um carro e aquilo fazia assim, fazia um barulho. Eu disse para a mãe, meu Deus, vai explodir. Ó, daqui 2 segundos, se continuar assim, vai explodir. É o ponto que vocês estão. Aí o que que ele fez? Desligou o carro. Pensei, graças a Deus. Agora vamos ver a hora que ele for dar a partida de novo, né? Então, assim, vocês estão nesse momento que o carro está gritando, urrando, está perdendo peça já para a beira do caminho e não quer parar, quer continuar tocando. Vai explodir, entendeu? Então, assim, o que que tem que fazer? Tem que parar e tem que conversar. Agora, Na postura de contribuir, né? e contribuir. Então, quando eu vou conversar com o diretor, na qual postura que eu vou? Eu vou na postura pequena, pequeno, pequeno, sou só a professora. Eu vim aqui para contribuir. Eu não posso ultrapassar essa linha aqui, ó. Se eu ultrapassar, o carro vai quebrar do mesmo jeito, entende? Uhum, Então, não está difícil. Vou dizer para você, a notícia boa é essa. Não está difícil. Estaria muito mais se a gente não parasse aqui e tivesse essa conversa. uhum. Que aula fantástica é essa de relacionamento. E o meu vídeo de hoje, esse vídeo que eu estou editando, ele diz exatamente isso. Como pedir ajuda? Peça ajuda para a pessoa certa. Se você quer saber de receita, entra no canal da Ana Maria Braga. Não adianta você ir ver lá o que, que tem no Drauzio Varela, receita. Você vai achar receita, mas é receita para doença, para outra coisa. Entende? Então, eu começo o vídeo realmente dizendo isso. Você vive uma situação dentro da sala de aula e a primeira pessoa com quem você reclama é com outro colega, que não está preparado para receber essa informação e também reclama. E quando o diretor chega, todo mundo fica quieto. Fechado no tempo. Uhum, Entendeu? exatamente. Ainda Tá? mais que todo mundo sentado, né? Dele chega, ele é bem grandão, né? Aí fica todo mundo bem quietinho, assim. Postura, postura, Aham, né? Então, quais são os diretores mais respeitados? Aqueles que chegam e sentam na mesa com você que está tomando café. uhum, exatamente isso. Pessoal, deixa eu dar um recado para vocês aqui. Ferrou com tudo já. Uhum. Mas, enfim.
aos poucos, a gente vai levando essa consciência, porque eles fazem isso com a melhor das intenções, com o maior amor possível. Mas que É, amor mais ogro, Eli? Pois é, mas é o que temos. Mas é, mas olha, depois de tudo isso eu observando, aí eu falei assim, é, eu admirei a competência, né, como diretor dele, num caos desse, sim. Saber sim. exatamente se posicionar e começar a organizar as coisas ali, assim, aos poucos, sem se afobar, assim. Aí fiquei pensando lá que eu acho que para ser diretor tem um curso lá, um negócio, uma prova, Tem. né, um negócio de banco de talentos. Eu falei assim, os caras que preparam os diretores são muito bons, né? Porque outros diretores também que eu conheço, sim, eles têm um preparo muito bacana para trabalhar, porque em Uhum. todas as escolas sempre tem esses Todas as momentos de escolas têm caos. situações, todas têm caos, tá? Deixa eu Mas acho que só eu ler o que entendi temos aqui. aqui. Eu vi que a Sidneia colocou aqui, né? É o que eu mais se vê hoje em dia, reclamação, e me incluo também. São as reclamações que a gente vê. E depois a Gilceia contribuiu aqui com a gente também, escrevendo assim: Samantha traz situações que vivemos todos os dias em sala de aula. Em alguns dias, a maré está mansa, em outros, o mar está agitado, com ondas gigantes em alguns momentos. E é assim mesmo. Então, assim, a gente só precisa analisar assim, ó. Quando a onda está muito alta, ela se mantém ou ela não se mantém? Por que que isso está acontecendo? Veja, uma onda ela não se forma de repente. Blum, entendeu? Ela vem se formando. Tanto é que aqueles que são os que vivem mesmo ali no litoral, né, e que observam a maré, e que a maré está subindo, os caras vão embora. Tsunami não pega eles, não, entendeu? Então, por quê? Porque existe essa observação. Opa, então vamos fazer um outro movimento aqui. Então, percebe, né, e contribui. Contribui nesse momento porque a escola precisa. Por quê? Porque é um novo momento. E acredite, se você for analisar uma escola regular naquela localidade e uma escola de tempo integral, qual é a escola que contribui mais hoje para aquela comunidade? Qual é? A integral, E não exatamente. estou defendendo aqui porque eu fiz esse pedido na Secretaria de Educação para que ela fosse integral, tá bom? Mas é que realmente é perfeito para a região. É Só, perfeito para a região, só ajustar. só ajustar, entendeu? Contribui com as famílias, ser integral, meu Deus, contribui infinitamente com uma família que precisa ir para a roça, que precisa ir para a colheita, que precisa ir para a madeireira, que precisa, onde precisa ficar a criança em maior segurança? Dentro da escola, no tempo integral, entendeu? É isso, meu povo. Olha, ultrapassamos aí dentro do nosso tempo, mas foi um tempo bom. Só vou terminar de ler aqui o que vocês contribuíram aqui no. Obrigado, Samanta. Contribuíram aqui no chat e aí a gente já encerra, tá? Então, vamos lá. Boa noite. Aí a Carla começa aqui dizendo, né? Eu estava conversando com a Ellen e ela fala assim, no sistema público, há essa ideia de tomar, de ser filho do sistema. Exatamente, né? Ao entrar no sistema, já se conecta a essa egrégora, sim, e que espera que o sistema supra tudo. Exato. Então aqui tem que ser público, aqui eu tenho que receber tudo, eu não posso trazer nada para cá, né? Então, a gente tem isso. Aqui a Carla, eu lembro que a Carla fez esse comentário, verdade, neurônios espelhos, quando nós nos colocamos numa postura, inclusive na nossa apresentação de vestuário e tudo mais, faz com que o nosso aluno também sinta que aquela profissão vale a pena por neurônio espelho, ele faz isso, né? E depois a Carla faz o comentário aqui da Samanta, né, que é muita mudança para ser absorvida em menos de um mês. Será preciso um ano para poderem avaliar se a mudança é boa ou não. Então, como eu disse, dentro daquilo que a gente conhece de todo o funcionamento de uma escola integral aqui no Paraná, para aquela comunidade é ideal. Só que precisa ir fazendo estes ajustes, e é isso que a gente tem que ter um pouquinho de paciência, né? E lembrar assim, a resistência faz parte do nosso modelo educacional no Brasil. Então,
Trocar do modelo regular para o cívico traz resistência. Trocar para do modelo regular para o integral traz resistência. Voltar do cívico para o regular traz resistência. Do integral, entendeu? Então, assim, sempre haverá resistência. Isso é normal, a gente precisa aprender a nos relacionarmos com ela. Crise, transição, transformação. Então, eu passo pela crise, existe toda a transição e a transformação. Então, a escola que a Samantha nos traz como exemplo, ela está ainda na crise. Na crise, total, total, total na crise. Agora vai começar a passar pela transição. Daqui um ano, possivelmente, transformação, tá? A partir de um ano, né? A Ellen, eu senti isso também essa semana. Falei sobre isso hoje com a pedagoga, em relação à carga muito pesada, ao tumulto, né? Então, assim, nós estamos nos organizando. A Ellen está se organizando. Não dá para chegar lá e esperar que algo seja totalmente diferente, né? Sim, mas isso é parte da desordem, aquilo que a Samantha estava comentando e a Carla trouxe aqui, né? Isso faz parte da desordem também, a gente também contribui para a desordem. A desordem dos professores se reflete nos estudantes e é como se eles inconscientemente estivessem criando problemas para o professor não conseguir dar aula. Exatamente. O aluno está ali para mostrar, ele mostra exatamente para o professor qual é a situação que está. E amanhã ele vem novo em folha. Ele vem novo em folha. E se ele perceber, ele faz aquela checagem, como é que o professor está. Se o professor está sem os parafusos, desequilibrado de novo, parece que ele vai fazer para provocar. Não, mas ele vai fazer para mostrar para o professor para que a gente possa ir para um outro nível. Tá? E aqui o que eu quero falar é que não estou conseguindo ou não está me deixando falar. Então começa a doer aqui a garganta e ficar, né, sem voz, tentar perder a voz. Então por isso, quando você fala, é extremamente curativo, tá bom? Quero agradecer a presença de todos vocês. Foi uma aula muito bonita mais uma vez e importante para o nosso diálogo. Eu tenho certeza disso. De novo, coloquem lá no grupo as considerações, né? Ô, Carla, você podia fazer assim hoje aquilo que você faz, se faz uma foto e um texto bonito da aula de hoje, Carlota? É, porque a Carla, ó, Ellen, você aí que gosta do marketing, pense num ser aí que é bom nesse negócio aí de escrita. Tem um curso de escrita sistêmica, Ellen, essa mocinha. Eu já tinha até feito uma foto surpresa aqui de vocês, mas posso fazer Ah, alguma agora não, agora uma com vocês sabendo, que é para tá ficar bom, tudo tá bom. Aí você põe duas, que aí a bonito. gente dobra o número de alunos. Exato. É isso aí. Vamos maquiar o negócio. Vai, Vou sorriam fotografar então. aqui. Deixa eu fotografar aqui. Edição. Ok. E o pessoal do Instagram, para de sorrir que vocês não vão sair na foto. Ah, Ah, coisa. que pena. Tem Né? que O vir pessoal para do cá. Tem Instagram que vir para sorrindo, não dá. Pessoal, gratidão a Ellen aqui, obrigada por hoje, mais uma vez, gratidão por tudo. E nos vemos aí na próxima aula, tá bom? Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.